E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um vídeo. Introdução à psicologia. Eu estou ansioso. E você, meu caro amigo Obito? E aí, jovens, e aí, FAQ? Oh, agora entramos na minha área, hein? Agora eu tô massa agora. Introdução à psicologia. Nosso, Introdução à psicologia. nosso próximo vídeo aqui do canal. Como no outro vídeo a gente tinha dado uma introdução. Nossa senhora, adicção. Uma introdução à filosofia. Agora é a hora da introdução à psicologia, né? Que andam lado a lado. Lado a lado. E quem assistiu outro vídeo entende. Vai pegar aí as referências. Ficamos devendo uma parte 2 do Filosofia. Tanto esse vídeo, o tanto passado serve de gancho para esse, quanto esse para o próximo vídeo, quanto para outros vídeos que irão por vir. Psicologia, acredito que é uma área que vamos dar uma ênfase. Como a gente falou em produção, o Bito é psicólogo. Eu sou um fã, né? Mas o Bito é psicólogo. Nós dois gostamos muito disso. E por mim nós iríamos falar, claro, né? Nós vendo um interesse, a gente vendo que o público tem um interesse, vamos, né? Fazer mais disso aí. Mas tem de tudo a dar certo esse tema pro canal. O que você acha, Bito? Lembrando só que esse vídeo vai ser parecido com o primeiro no quesito de parecer uma aula, né? Mas não necessariamente os próximos vídeos vão ser assim, vai ser mais um debate, uma conversa. Mas como esses são introdução, esse precisa puxar um pouco para aula, né? O pessoal entender bem o que. O formato, tá, galera? Apesar de no primeiro vídeo de filosofia nós falamos de tanta coisa, não concluímos o que a gente tinha pra falar. A gente. É nossa proposta também, sermos espontâneos, tá? É uma conversa acima de tudo, então a gente viaja, às vezes. Até porque eu acho que finalizar a filosofia não teria que finalizar a vida, né? Caramba. Você gostou? Já tá filosofando. Nem é de filosofia, o cara já começa filosofando. Tá filosofando já. Bora lá, quer começar? Dando uma introdução aí? Vamos então. Pessoal, vamos começar pelo significado, né? Pelo esse significado. Psicologia vem de psique e logia, do grego, correto, meu caro? Eu só. Logia ou logos, né? Que seria a palavra grega. Certo. E psique, galera. Lembrando que os povos antigos não tinham a diferenciação que nós temos de alma, de espírito, de mente, tá? Às vezes também não tinham como nós temos de fé, de ciência, não, tá? É tanto que... Era mais simplório, né? Tanto se for pro lado do hermeticismo, que isso aí fica por um gancho pra quem sabe outro vídeo, magia, questão de... vamos colocar aí na esfera da fé, ou crenças, ou mitologia, sei lá, seja lá o que for. Vamos pegar alquimia, por exemplo. Era uma ciência, só que atrelava outras coisas ali, entendeu? Então o pessoal de antigamente não tinha essa diferenciação. Você falou de alquimia aí. Você sabe que na minha cidade tem um pet shop, que o nome do pet shop é Alquimia. É sério? Tem aí traço quimia. Tem um pet shop na minha cidade. A propaganda não é dele, grátis. Tá, não é meu não, propaganda aí, o patrocínio vindo, ó. Aproveitando que a gente tá falando de alquimia, pessoal, pet shop lá na cidade que eu não posso falar, tá? Não, onde eu moro é um mistério. Aí o pessoal joga no Google agora pra descobrir onde é que eu moro, aí é complicado. Aí é complicado. Não deve ter muito pet shop com esse nome. Não pensei nisso. Vou mudar de cidade. Ainda bem que eu não tenho cachorro. Mas bora lá. Então, você tava falando sobre a psique, que eu te interrompi, meu Perfeito. Não, os povos antigos não tinham essa diferenciação. O que eu quero dizer com isso? Mente, alma, espírito, não tinham essa diferenciação, tá? Então, refletindo, tá? Vou contar agora. Pouco depois que a gente criou o canal, nós fizemos o que a gente vai fazer de vídeo, a gente ficou falando, e aí o Obito deu essa ideia de já começar com as introduções, né? E eu fiquei, caramba, o que eu vou falar pra psicologia? Aí eu pensei, vamos pensar de onde surgiu. Os povos, né, desde lá a Grécia antiga, os filósofos antigos já falavam, já existia ali psicologia, tá? Não da forma que nós acreditamos, mas já existia a psicologia. Naquela época mesmo já existia.
E, e era a alma. Todo nós, isso que nós temos como mente, conjunto de emoções, todo essa, era a alma para eles. Era tudo psique, era tudo uma coisa só. Então, Até psicologia. porque, para complementar, a psicologia, a palavra psicologia, na verdade, não existia na Grécia, tá? A palavra psicologia surgiu mais ou menos lá para 1590, se eu não estiver errado. Mas os gregos já estudavam a psicologia, porém era dentro da filosofia. Lembra que no vídeo, no vídeo da filosofia eu falei para vocês que a psicologia nasceu como um braço da filosofia? É exatamente isso. Os gregos estudavam a psicologia de uma forma que seria um estudo separado, que eles chamavam de filosofia da criação. Depois, muito tempo depois, lá para meados do século XVI, né, em 1590 mais ou menos, que surgiu a palavra psicologia, mas eles trouxeram a palavra do grego, de uma junção do grego, que nem o Fak mencionou, que é do psique, que psique, aliás, significa alma, espírito ou sopro de vida, a palavra psique. E da palavra logos, ou logia, depois ganhou a logia, né, mas era logos, que significa estudo, ciência ou razão. Perfeito. Então a psicologia surgiu da filosofia. Justamente isso, perfeito você ter dado. E aí eu não me toquei que era esse o significado, mas foi algo que veio à minha cabeça. Você sabia que estudo quem criou a da alma. palavra foi uns alemães? Uns humanistas alemães? Por que você tá fazendo essa referência, meu caro amigo? Se eu não me engano, foi o Marco Marulik. Eu não sei pronunciar o nome do cara alemão, não. E o Rudolf. Foram os. Rudolf, era o nome do cara. Rudolf, algo assim. É Rudolf Gockel. Não sei pronunciar alemão. Não sei. Grandes nomes têm esse término no nome. Já perceberam? Sei não, meu nome não termina assim. Tu é alemão? Não, eu sou terráqueo, né? Então tenho. Ah, compreensível. Se a África foi o berço da humanidade, eu tenho sangue alemão em algum parentesco de algum lugar. Perfeito. Então é isso, pessoal. E olha que lindo. Estudo da alma. Nesse sentido, dos povos antigos que não tinham essa diferenciação que nós temos hoje. Psicologia é o estudo da alma, tá? Uma introdução a essa introdução, pessoal, lembra que no próximo vídeo anterior, eu falei, eu não quero me ater ao sentido filosofia, na ciência, filosofia não, o sentido abrangente, a filosofia mesmo, tá? Nesse caso, psicologia, eu vou me ater ao estudo da mente, pronto, que isso aí dá um leque terrível, tá? Que, principalmente no senso comum hoje, comumente utilizado, não é bem assim que o pessoal interpreta, tá? E vocês vão entender, isso aí conforme for passando o vídeo. Outra coisa, sobre os povos antigos ainda, antigamente tinha muito isso, se formos olhar para a religião, para o que seria hoje um povo, hoje uma pessoa que foi diagnosticada. Eu vou dar um exemplo aí, algo que o Obito principalmente queremos trazer muito para o canal, o TDI, que seria o transtorno de identidade. Transtorno dissociativo de identidade. Dissociativo de identidade. Para dar um exemplo aí para o pessoal saber o que é, para quem já assistiu o filme Fragmentado, lá com o James McAvoy, o ator que faz o Charles Xavier jovem, né? Ele de um jeito fantasioso, mas fala do TDI. Um outro exemplo que poderia citar como TDI, mesmo que não tenha, o Fubuki do Super 11, o Shiro Fubuki, que ele personifica o irmão dele, né, que morreu. O Máscara, até de um jeito mais simplório, que quando ele tá sem a máscara ele é uma pessoa, quando ele tá com a máscara ele vira outra. O próprio Obito, que criou a personalidade dele antes e depois da morte da Rin. Então tem várias... O Tobi, ele virou o Tobi, depois ele virou Madara. Só que é claro que o Obito é num jeito mais... É só pra vocês entenderem, né? Porque o Obito, ele não acreditava que ele era o Madara ou o Tobi, né? Ele fingia. Manipulação. Ele fingia. Então são mais de uma personalidade, né? Eu acho que eu posso colocar assim, mais de uma personalidade em uma pessoa só. Sim. Correto? Sim. Imagina uma pessoa assim, em 1500, 1500, época de Cristo, antes de Cristo. Era um endemoniado, entendeu? Uma pessoa louca, por mais que naquela época já tinha, né? Então, essas pessoas loucas naquela época, entendeu? Entra aí claro, vai mais para um lado, mas envolve, com certeza,
Então vai psiquiatria, que já vai pegar esse pessoal aí, que vai dar um entendimento pro pessoal que, sabe, há um motivo para aquilo, entender que não é demônio, tá? Que tem tratamento, tá? Identificar esse tipo de coisa e ter tratamento. Então, há essa evolução, como eu falei, psicologia antiga, mas agora com os métodos científicos, há essa evolução, tá? E uma ajuda maior, tá? Principalmente a casos específicos, tá? Casos Sim, específicos. para complementar o que o Fak tá falando aqui, tipo assim, a palavra psicologia, como eu expliquei para vocês, surgiu mais ou menos em 1590. Porém, psicologia, nessa época, ainda era igual dos povos antigos. Não que 1590 foi ontem, né? Mas ele ainda estudava o conceito de alma, espírito, tudo junto. Foi mais ou menos no final do século XIX, lá com o nosso querido Freud, né? Pra quem estuda filosofia sabe que o Freud é filosofia não, perdão, psicologia, sabe que o Freud é o pai da psicologia, porque foi com ele que saiu a separação de alma e mente. O Freud ajudou a transformar, mais ou menos no final do século XIX, entre 1870, 1880 por aí, que o estudo da psicologia começou a ser laboratorial, então ele saiu do misticismo para entrar para virar um emprego, um trabalho e entrar na ciência, sair da igreja e entrar na ciência, digamos assim. Então mudou o sentido. O que antes a psicologia, no sentido literal, é sopro de vida e tal, quando a gente traz para a psicologia moderna, perdeu o sentido da palavra literal, que seria sopro de alma. Porque saiu de estudo da alma para estudo de mente e do comportamento, que é a psicologia que a gente conhece hoje em dia. Perfeito. Perfeito. Então, é inegável a importância da psicologia, pessoal. Tá, mas a psicologia, legal. O que que isso tem a ver comigo? O que que isso tem... É inegável na história a importância da psicologia. Correto? Correto. E lembrando, quero me ater aqui ao sentido, tá, de estudo da mente. E aí temos diversos grupos aí, nomes, tem diferentes estudos, né, da mente. Vem aí psicanálise, vem psiquiatria, neurociência, vem psicologia comportamental, vem hipnoterapia, vem muita coisa. É, é, né? Vem coisas dentro de outros estudos, dentro de outros estudos, derivados Estudos dos dentro de outros estudos. estudos. Camada por Muitas coisas. camada. Que eu não quero entrar agora, eu acho que o foco não é esse, eu não quero descrição do que cada um, tem certeza que vocês conhecem, principalmente os mais conhecidos aí, e não é o foco aqui, pelo menos eu não quero me ater a dar a descrição, tá? Do que cada estudo faz, o que eles estudam, tudo bem? Algo a acrescentar nesse... Você quer dar uma explicação rápida de algumas áreas? Eu poderia citar o começo, né? A contribuição do Freud, por exemplo, se quiser. Não, sim, perfeito, perfeito. Então, vou falar agora um pouquinho, vou tomar a voz do Fak aqui um pouquinho, jovens. A psicologia, quando o Freud começou a estruturar e sair da religião para entrar na ciência, ele defendia que a maior parte da nossa mente é oculta, guarda desejos reprimidos, traumas, instintos, tudo que molda as nossas ações que a gente não percebe. O Freud que definiu o que é consciente do inconsciente. E ele foi criando estruturas dentro da psicologia para separar isso como estudo. Para citar algumas aqui mais simples para vocês entenderem, para não ficar uma aula chata, a primeira seria a estrutura do ego e do superego também, que é interessante a gente citar nesse vídeo aqui. Tem a parte instintiva do nosso subconsciente. Dá para complementar mais? O que você acha? Acho que sim. Que eu quero trazer também sobre métodos, galera, tá? Métodos, antes de ir para um próximo assunto. Temos o teste de QI, por exemplo, tá? O tão subestimado e superestimado teste de QI, que aí vai analisar o seu raciocínio. E, pessoal, até eu já me perguntei isso, por que o teste de QI seria importante ou até relevante? Você percebe as áreas, tá? Que você tem maior desenvolvimento, menos desenvolvimento, pode trabalhá-las. Essa aqui envolve autoconhecimento, tá, pessoal? Você pode trabalhar, tá? Desenvolver, super importante, tá? O teste de QI
coeficiente de inteligência mede ali sua inteligência, e em diversas áreas, né? Diversos aspectos. O teste, né? O medidor, né? Às vezes sofre alterações, aí o pessoal, o que eu quero dizer? O pessoal acrescenta mais coisas, mais áreas, mais campos ali da inteligência a ser analisado e medido, tá? E além dos testes de QI, tem uns testes de... Eu acho que teria outra palavra, mas seria teste de personalidade. Categorizações de personalidade, por exemplo. Isso aí todo mundo viu. Acho que talvez todo mundo já... Vocês já viram quando você... No joguinho do Facebook. Você entra lá no Facebook... E aí você coloca... E aí aparece lá... responda esse questionário. Estou dando um exemplo aqui do Facebook, né? Responda o questionário. Aí você responde: você é uma pessoa introvertida. Você é uma pessoa extrovertida. Então, existem esses testes também que são também autoconhecimento, certo? Também pode ser desenvolvido, trabalhado em uma terapia, tá? Identificar você, qual grupo você pertence. É um exemplo aí que o Big Five, por exemplo, ele ficou... Esse acredito que seja mais recente. E eu tô citando isso porque ele é mais aceito no campo dos cientistas e tudo. O pessoal acredita que ele tem uma prisão maior. Big Five, que aí são 5 áreas. E aí, em vez de falar se você tá dentro ou não dela, medem o seu nível que você tem em relação àquilo. Por exemplo, neuroticismo, quanto você é preocupado, ansioso, nível de consciência, quanto disciplinado, organizado. Tô dando um exemplo aqui, tá? Então, tem esses tipos de testes também, esses métodos, tá? Que nos ajudam. Igual os dois que eu falei, para autoconhecimento, e que tem alguma importância. Lembra de algum outro método, meu caro amigo? Método não. Eu tô tentando saber, dar uma encaixada aqui no que eu posso falar para complementar do método do Big Five, que é usado por psicólogos no mundo inteiro, na verdade, né, para mapear a personalidade humana. É o método realmente mais aceito. Sim. E menos rígido, né, do que os testes populares de QI, essas coisas. O Big Five, ele separa por habilidades, né? Não só por conhecimento, e sim por habilidades. Por exemplo, citar aqui, todo mundo concorda, eu acho que todo mundo concorda que Beethoven foi um dos maiores gênios da música, né? Mas o cara era um gênio em medicina, por exemplo? Não. E os testes mais rígidos de QI, eles exigiam que você fosse bom em tudo, cara. E é quase humanamente impossível uma pessoa ser bom em tudo. Para ser considerado gênio, no caso. Para ser considerado gênio. Então o Big Five, ele corta isso de você tem que ser bom em tudo para ser um gênio, para você é um gênio em que área? Porque existe diferença entre gênio e pessoa genial, né? O Big Five, ele mostra as habilidades das pessoas geniais, e em quais áreas elas são geniais. Sim. Uma habilidade, por exemplo, que seria a nossa empatia, né? Uma parte que agora estão dando o devido valor a essa parte emocional, né? Muito se fala de inteligência, que é um termo errado, tá? Inteligência emocional, muito se fala de autocontrole, então, Big Five também aborda isso aí. Você citou aí sobre o autocontrole, tem o estudo inclusive que eu não terminei o raciocínio, que me fugiu da cabeça, agora veio de novo, que tinha a proposta do Freud, né, que ele separou entre o id, o ego e o superego, para dar explicar melhor para vocês aqui. O id seria o instinto puro do ser humano, que é a parte mais primitiva que a gente tem, a parte biológica, a parte... o princípio, pelo que o Freud falava, era o princípio do prazer. Lembra que a gente citou, que eu brinquei no vídeo lá que eu falei que do pecado original ter sido desejo? O Freud já falava isso em outras palavras. Então, mas trazendo para dentro da psicologia. O id seria o nosso instinto, o nosso desejo, o que dá prazer e você faz só por isso, sem motivo. Eu faço porque eu gosto. Esse seria o id encaixando na sua personalidade, no seu instinto. Depois vem o ego, que... Perdão, Jobs. O ego, que é o consciente do que você faz para os outros. O ego seria... Como é que eu vou explicar? Você faz algo para os outros esperando um elogio. Isso é inflar o seu ego, como a gente... É mais comum, né, de falar assim, inflar o ego. O ego, você age por querer, mas querer reconhecimento.
E o superego, dentro da psicologia, ele dita a moral. Ele dita a moral dos outros dois. O que você faz, porém, isso aqui vai. Ao contrário do que você age por instinto e do ego que você age querendo reconhecimento, o superego freia os dois primeiros. Ele vai falar, peraí, você vai fazer isso aqui para inflar seu ego ou por prazer, só que e o seu caráter? Como é que fica? Então o Freud, ele criou esse sistema dentro da psicologia, e depois foi, tudo a partir daí foi moldando do ego, do id e do superego. Perfeito. Igual eu falei, esse cara que é o cara. Eu sou só um fã, ele que é o psicólogo, tá, gente? Nota aqui, tá? É diferente. É diferente você falar sobre isso e você realmente pôr em prática. Nesse caso aqui, você atender, tá? Psicólogo, não precisa nem falar, né? O Vitor é, consequentemente, um terapeuta. Então, quando você atende, quando você tá lá na prática mesmo, pega um caso, seja um caso leve, um caso mais sério, isso aí sim que fala sobre a... Quando você sabe. Acho que é isso aí, né? Sim, com o tempo a psicologia ela foi saindo de só entender como funciona para explicar o porquê, né? Aí entrou a filosofia junto com a psicologia. E daí depois foi surgindo o que a gente catalogou, né? O que os psicólogos, os cientistas foram catalogando como transtorno, como desvio de personalidade, transtorno, distúrbio, doença mental. Mas a base da psicologia, primeiro, foi o que o Freud definiu, que foi o ego, o id e o superego. Depois começou a vir mais estudos. Daí a gente, as pessoas, né, a gente começou a estudar a personalidade dos outros. Aí começou a entrar esse negócio de QI, de genialidade. Dentro da área da psicologia, as pessoas começaram a entender como funciona o caráter de cada um, a moral de cada um, porquê da personalidade, por que alguém é mais quieto, por que alguém é mais introvertido, extrovertido, mais triste, mais feliz. Perfeito. Algo mais a complementar disso aí que a gente... Cara, a psicologia, é que eu tô evitando de falar muito que a psicologia é igual a filosofia, se a gente fosse explicar 100%, ficaria um vídeo enorme. Eu tô tentando diminuir o que foi o primeiro vídeo. Mas para um prólogo da psicologia, cara, acho que a gente falou bem até, assim, deu para entender bem aonde a psicologia surgiu, o porquê ela surgiu, para que ela entrou, por que a filosofia anda junto com a psicologia. Um vídeo acho que complementa o outro, cara. Eu tô querendo trazer um tema agora. Só um minuto antes da gente mudar, também para complementar o que você estava falando, né, que eu não citei nada, que o Fak estava falando de misticismo também, que ele citou o TDI e tal. Quando a psicologia começou a mapear os transtornos, os distúrbios mentais, não é que invalidou. Por exemplo, citou a possessão, então quer dizer que todo mundo que era possuído tem TDI. Isso é um assunto delicado, porque entra em questão de fé, de religião, de crença, de quem acredita e quem não acredita. Eu imagino que quem vai ver nosso vídeo pode ser ateu, pode ser cristão, pode ser da Umbanda, pode ser, sei lá. Então isso vai da crença de cada um. O que a psicologia fez foi separar, não foi invalidar, foi separar. O exemplo que o Fak deu, por exemplo, do TDI, é que o TDI ele é como se fosse várias pessoas dentro da cabeça de uma pessoa só. Elas têm nomes diferentes, elas têm idade diferente, sexos diferentes. Nem necessariamente, muitos casos de TDI que são documentados, não necessariamente as pessoas são humanas, porque elas nascem do subconsciente e da imaginação das pessoas. É um transtorno, tá? A gente pode explicar isso mais aprofundado em outro vídeo, mas tem muitos casos de pessoas com TDI que as personalidades se auto-intitulam anjos, demônios, porque é a religião, é a crença mais comum hoje em dia. Então a psique das pessoas, a imaginação das pessoas tendem a criar isso dentro da cabeça delas. Invalida a religião? De maneira nenhuma, tá, jovens? Nem psicólogo não é ateu por causa disso. Como é que eu vou dizer? O que a psicologia fez foi separar, porque existem casos que a ciência não explica. No caso da possessão, por exemplo, dando o exemplo da possessão, existem casos que a ciência não consegue explicar. Mas aonde a ciência conseguiu explicar,
separou a religião da medicina, da psicologia. E isso foi importante. Porque eu imagino, por exemplo, a depressão hoje em dia. A gente sabe que a depressão é a doença do século XXI, que é chamada de doença do século XXI. A depressão. Imagina você ser depressivo e nego falar pra você que isso é falta de Deus, que isso resolve? Não. Até o Fak, ele tem religião mais do que eu, assim, até ele concorda, isso não resolve. Se chegar pra uma pessoa e falar que é falta de Deus, mandar ela orar? Claro que não. A fé é importante dentro a fé é importante para a pessoa? Para as pessoas? Claro que é, não invalida a fé. Agora, falar que é só você comprar um terço ali na esquina que você vai ser curado da depressão, você não vai. Então é por isso que foi importante essa separação da psicologia e da medicina em geral da religião. Mas um não invalida o outro e nunca vai invalidar, tá? Nunca vai invalidar. Os meus argumentos são um pouco mais ateus por eu ser ateu e o Fax ser cristão, mas não quer dizer que eu tô invalidando ele ou ele tá me invalidando. E do mesmo jeito que a ciência não invalida a religião. Nem mesmo quem é... Não é criacionista, eu esqueci o nome, cara. Fala aí. Quem é? Ai, não... Criacionista não, o outro, como é que é o nome? Evolucionista? Né? Quem acredita só na evolução, mesmo a ciência na evolução, não invalida a criação. Não invalida. Para quem estuda a fundo, sabe que a evolução não invalida a criação por exemplo, do cristianismo. Não invalida. Ainda pode existir o Deus que criou o humano, não significa também que desde o momento que ele criou Adão e Eva, a gente é igualzinho a Adão e Eva. A gente evoluiu. Então um não tá evoluindo, um não invalida o outro. Perfeito. Um gancho para, quem sabe, um vídeo. eu gostaria desse vídeo. Ateu versus cristão, som de Linkin Park vai ser o nome do vídeo. Não, João, quando a gente for abordar a religião aqui vai ser com respeito, tá? Do mesmo jeito que eu tento aqui não ser desrespeitoso. Não. Inclusive, ele já pegou, já mandou esse gancho aí para falar que sobre crença, que isso não invalida Deus, ou valida ou não invalida. Não tem nada a ver, tá, pessoal? No caso do TDI, é um mecanismo de defesa, tá? Essa criação. Sim. Por quê? Porque surge de trauma. É a minha... Não sei se o Albert concorda, mas é o que eu tenho. É um mecanismo de defesa. Inclusive, porque o TDI... vou simplificar aqui, porque a gente vai ter um vídeo sobre isso. Surge de um trauma, então... Tá, pessoal? O TDI é quase como um anticorpo da mente. Sabe os anticorpos que agem no corpo de todo mundo aí? Você faz um ralado no braço, os anticorpos agem lá para criar casquinha, para isso. O TDI, ele nasce mais ou menos assim, ele é um anticorpo da mente. Só que sai do controle todo errado, né? Então isso foi o que a ciência tirou da religião. Ela explicou que tem casos que dá para explicar e dá para tratar. Que, por exemplo, quem já viu aí o filme O Exorcismo de Emily Rose, ou conhece a história real dela, que o nome dela é Annelise Michael, tem controvérsia ainda de que se ela estava realmente possuída, que a ciência não consegue explicar, ou se ela sofria realmente de um transtorno que eu acho que é a epilepsia, que é citado no caso real dela. Só que a ciência não sabe explicar se ela estava possuída ou se ela sofria de um transtorno. Não consegue explicar. Pode ter sido até os dois, porque você tá possuído não significa que o possessor vai curar sua depressão, por exemplo. Ele pode agravar até. Não pode ser os dois. Ou você ter depressão não faz o demônio sair do seu corpo se você estiver possuído, entendeu? Então a ciência não consegue explicar tudo. Por isso é importante os dois. É importante os dois. É importante que a ciência e a religião, na minha visão, não sei se o Fak ou quem está assistindo vai concordar, para mim é importante que ciência e religião andem separados, mas que elas conversem entre si. Andam separados na área do estudo, tá? Do estudo. Porque senão quando você vai pesquisar sobre... Você vai tentar... explicar, por exemplo, a depressão para estudo, quando você chegar numa parte que você trava e não consegue ir para frente, você vai falar, é Deus, pronto. Perfeito. E aí você não resolve nada. Então, elas têm que andar separado na área do estudo, mas elas têm que se conversar entre si. Perfeito, nesse sentido é perfeito. Estou tendo ótimas ideias, Vitor. Imaginei. Anticorpos da mente, cara, que vídeo. Gostou? Cara, que vídeo que daria... Top 1 do canal, Anticorpos da Mente. Nossa, eu tinha uma ideia brilhante aqui. TDI é uma área que eu estudei muito, jovens, sobre psicologia. O TDI foi uma das áreas, TDI e depressão foram as áreas que eu mais me aprofundei. Então, inclusive esse negócio de anticorpo eu não sei se tenha oficialmente, tem alguém que chama assim, mas até onde eu sei, eu que comecei a criar esse termo do TDI ser isso, tá? Anticorpos da Mente. Para explicar.
Nossa mente tem muito disso, tá? A gente vai. Nós já pensamos, tá? Não nos aprofundamos tanto assim, mas pensamos em vídeos, né, que vão abordar transtornos, síndromes e tudo. E vocês vão ver que é como se fosse isso. Não é exclusivo do TDI, não. Por isso que eu tive essa ideia, anticorpos da mente. Porque temos esse Muitos mecanismo de defesa. transtornos, distúrbios, tirando os que você nascem, né? Eu não posso falar que o autismo é um anticorpo da mente. O autismo tem mais a ver com biologia, por exemplo, do que psicologia. O tratamento é Hum, psicológico, mas o motivo, a causa não é psicológica, é neurológica, é biológica, né? O cromossomo e tal. Mas, aqui citando os transtornos, muitos transtornos, jovens, são reflexos dos sentimentos. Olha como a mente da gente é complexa. Reflexos dos sentimentos do nosso subconsciente. Por exemplo, para vocês entenderem, por exemplo, a depressão começa porque você está se punindo no seu subconsciente. A depressão é um ato de punição. uhum. Por isso que, por exemplo, 99% dos depressivos não se acham suficiente, nunca se acham bonito, nunca, e às vezes, às vezes não, né? Porque todo mundo é bonito do seu próprio jeito. Mas as pessoas, falando da sociedade, dos padrões da sociedade, às vezes a pessoa é linda demais e você acha horrível. Tem depressão por causa disso, chora por causa disso. Bulimia, né, que a gente via nos anos 2000, por exemplo, tinha muito isso nas modelos. Os modelos eram muito bonitas, os padrões, e elas comiam e enfiavam o dedo na garganta. Se achando gordo, se achando. É punição. Porque são os seus sentimentos reprimidos dentro do seu subconsciente. Sim. Perfeito, perfeito. Você falou sobre as modelos, ginastas. Eu não sei se seria essa área, né? Balé, ginástica. É Tinha que um eu padrão lembro muito de modelos, né? Tem muitos filmes até que da satirizam isso. As ginástica. Branquelas satirizam isso. Que é um filme Sim, famoso sim, aqui no sim. Brasil. No caso das ginásticas. Tinha um padrão, se eu não me engano, nos Estados Unidos, uma época aí. Se você juntar os pés, se a menina que é ginasta, né? Faz balé, juntar os pés e as coxas encostarem, ela é gorda, ela tá acima do peso. Ela tá. Então você imagina a mente de uma pessoa, de uma criança aí que esse padrão altíssimo, que é coisa que não depende só de você. Se juntar 30 pessoas que comem o mesmo tanto, elas não vão ter o mesmo peso, não vão ter o mesmo porte, não vão... Então, entendem essas coisas? Só. Então é isso mesmo. E é, outro. Na verdade, só um complemento mesmo, pessoal. Eu acho que não é uma afirmação usada. Todo trauma, né, traz seu anticorpo. Falando agora sobre. Todo trauma tem uma reação. Eu gostei muito desse termo. Eu vou Você usar ele agora. gostou? Eu gostei, eu gostei. Então, nessa analogia, né, essa grande analogia do sábio Obito, é o anticorpo, essa reação da mente ao trauma. Seja você ficar introvertido, seja você não se mostrar, seja você. Não, pelo contrário, você começar a oprimir as outras pessoas por conta de uma. É um mecanismo de defesa da mente. Só queria dar esse complemento mesmo. Ok? E uma coisa também que eu quero já lembrar a vocês, jovens, que às vezes a gente dá uma enrolada aqui do que a gente tá falando, a gente dá uma gaguejada, porque como a gente explicou lá no vídeo piloto, não é roteiro, tá? Eu e o Fábio, a gente Sim. conversou sobre o tema, tipo, qual vídeo a gente vai falar hoje? Tá, vai ser, o próximo vídeo que a gente vai gravar vai ser psicologia. Vamos dar uma estudada, ou se a gente já sabe, a gente já vem com o que a gente sabe, né? E vamos conversar sobre isso aqui. Os nossos vídeos vão Isso a gente nem funcionar conversou. como um debate. Um debate não, uma conversa aqui, como se fosse um podcast conversando. A gente não tá lendo o roteiro, não, tá? Por isso que às vezes a gente dá Não, uma engasgada no que a gente tá falando. Mas isso é até normal. mais legal de assistir do que assistir uma aula chata. Porque se vocês quiserem assistir aula, no YouTube tem um monte. Por que vocês iam ver a gente, tá ligado? O que a gente ia ter demais, né? Sim. Aí, E a gente nem conversou, né? Nós nem conversamos não, nós só dia aí. definimos o tema e viemos. Ó o super ego aí. Aí você acha que tá faltando alguma coisa? Tem mais coisa pra complementar? Eu quero passar pro tema. Posso passar já pro próximo tema? Você acha que não dá pra dar gancho pro próximo vídeo? Não, vai ficar longo, hein? Não, 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 não. É 40 rapidinho. minutos de gravação. Não, isso vai ser rapidinho, tá? Vamos lá então. Espero. Vamos lá então? Não. Caro Bito, eu quero que você comece. Lembrando, tá, gente? Eu sou só o curioso aqui. Ele é o psicólogo. Como a psicologia ajuda a sociedade? Já falamos todo o fator, todo o lance histórico. Como que a psicologia. Eu falei filosofia? Não. A psicologia ajuda a sociedade. Como a psicologia ajuda a sociedade?
Eu acho que o principal seria que, hoje em dia, pelo menos, né, e ainda bem, é que a gente promove a saúde mental, né, coletiva, tanto individual quanto coletiva do comportamento humano. Perfeito, perfeito. Ah, e ela também está aplicando conhecimento científico, né, para resolver um monte de problema prático em comunidade, em empresa, em escola, em hospital. A psicologia, por mais que a gente não nomeie de psicologia em tudo, mas a psicologia está em tudo, do mesmo jeito que a filosofia está em tudo. A psicologia, como a gente aborda o social, porque a psicologia e a sociologia também andam lado a lado, a gente define a prática do próximo numa empresa, nas comunidades do seu vizinho, como engloba tudo. Acho que a psicologia engloba tudo, mas na saúde mental, como a minha área é mais de saúde mental do que do resto, né, do resto dos estudos, o meu foco, o meu trabalho é mais sobre transtornos e distúrbios mentais, como você tem o TDI aí, que eu sou mais focado na área de depressão e TDI. Eu acho que a psicologia, ela hoje em dia, ela ajuda muito para as pessoas se abrirem, eu acho que seria o exemplo perfeito, simples e perfeito, para as pessoas conseguirem se abrir, conseguirem não se abrir de sair falando para todo mundo, mas se abrir até para si mesmo. Tem muita gente, até hoje, mas antigamente tinha mais, que nega impulsos para si mesmo. Eu vou citar, por exemplo, o exemplo dos LGBTs. Quanta gente tinha isso reprimido dentro da pessoa. E hoje em dia a psicologia deu a liberdade das pessoas se aceitarem, se entenderem, o autoconhecimento, se entenderem, não ter vergonha de quem elas são. Perfeito, perfeito. E eu acredito que teve nas mídias agora um certo. Tá em alta agora, falar de saúde mental. Claro, entra, sempre tem distorção, estamos falando de mídia, estamos falando. Mas agora é visto. O que é ser rico? Ser rico é você ter saúde, certo? Mental, física. Ser rico é você ter saúde. E estamos tendo também uma maior valorização, tá? E aqui entra uma das formas da psicologia de ajuda à sociedade a terapias, tá, pessoal? A terapias. Isso é muito importante. Eu acho que ser rico, na minha visão, vamos ver se você vai concordar. Ser rico, na minha visão, é você ter o que comer, força para levantar e alguém para abraçar. Isso para mim é o que significa riqueza nessa vida. Caramba. Que poético, hein, cara? Que lindo. Nossa, que lindo, cara. É isso, pessoal. Então, é isso. Só queria trazer mesmo esse tema, tá? Então, uma das as diversas formas, né? Psicologia, ela diagnostica, tá? Ela vai diagnosticar, seja um transtorno, uma síndrome, o pessoal está tendo problemas no trabalho. Identificamos, que já é antigo, não vou entrar nisso, o burnout. Como que lidar com isso? Como que o trabalho agora está sendo um ambiente mais agradável agora? Está tendo essas pautas. Isso é graças à psicologia. Isso é tudo graças à psicologia. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado bem explicado. Certo? Sobre a terapia, eu queria que você complementasse algo mais. A terapia? Acho que eu sei onde você quer chegar e o que eu vou dizer. Eu já comentei isso com o Fak uma vez, que eu sempre indico a todo mundo fazer terapia, tá? E a questão as pessoas aqui no Brasil, eu não vou falar do mundo inteiro, mas aqui no Brasil, por exemplo, tem muita gente que tem preconceito em fazer terapia. Que vão achar que eu sou doido, mas eu não sou louco. Porque a terapia não é para isso, jovens. Terapia é para você conseguir se conhecer mais, é uma ajuda para o autoconhecimento, para você conseguir não só desabafar, mas se conhecer, entender o porquê você tem os seus pensamentos, os seus preconceitos, aonde você se aceita ou não, como você olha para o próximo. E não estou falando que você tem que fazer terapia todo dia, toda semana. Não. A pessoa que não precisa, tá? Tipo, uma pessoa que não tenha uma depressão grave, uma pessoa que é tranquila, de boa. Mas imagina quantos pais de família que chegam estressados em casa e não falam em casa para não preocupar a esposa, para não vai desabafar com os filhos, porque tem esse negócio de achar que o papel dele é trabalhar e sustentar a casa e ser o pai presente ali já era, e leva aquele estresse para si. A gente conhece muitos pais e avós que eram assim. Então a terapia é para isso. Faz uma vez por ano que seja, mas façam. Mas eu não consigo falar com qualquer um. Infelizmente, nem todo mundo vai ter acesso a muita opção, né? Que
A gente tem o SUS, que é grátis, é claro que eu indico, né? Mas, eu vou no postinho ali, eu não consigo me abrir com o cara de lá. Se você, quem tem pelo menos um pouco de condição, vai num terapeuta particular, tenta. Com ele eu não consegui me abrir, faz umas 2, 3 sessões. Com ele eu não consegui me abrir, troca. Se você consegue pagar um, você troca por outro, na mesma faixa. Até a hora que você achar alguém bacana, legal, que você consegue se abrir, faça de coração, desabafe. 100% das pessoas que fazem terapia, 100% eu recomendo. Então, não sou eu, só porque eu sou psicólogo e eu atuo na área da terapeuta que estou falando. É porque isso ajuda. Em tudo na sua vida, isso ajuda. Falar ajuda. Perfeito. Nem todo mundo tem aquele, mas eu tenho um amigo que. Nem todo mundo tem. Infelizmente, nem todo mundo tem. A realidade é essa. A gente não vive no conto de fadas. Nem todo mundo tem pais que se preocupam, e nem todos os pais têm avós que se preocupam, nem toda pessoa tem um namorado, uma esposa que consegue se abrir 100%, porque o outro vai ficar preocupado, porque nem todo mundo tem aquele amigo, aquela amiga que é um irmão, que consegue falar de tudo. Tem muita gente que tem esse tipo de gente e ainda assim reprime as coisas. Não fala tudo. Então procurem isso. Até porque quem é terapeuta, a gente tem sigilo, tá? Tem o código de ética do psicólogo. Para quem não sabe, é um livro com código de ética. São leis para quem é psicólogo, terapeuta. Então, e uma dessas leis, acho que é o artigo 9, que tudo que for dito lá tem que ficar lá. A não ser que a pessoa fale que matou alguém. Isso aí, moralmente, por lei, a gente tem que daí falar pra polícia, né? Mas o que você fala lá que, eu me cortei e não quero que meus pais saibam, eles não vão saber. Porque não sei que seja um caso grave, que esteja pondo sua vida em risco, a gente também é obrigado moralmente a falar, ou procurar um jeito de ajudar trazendo os pais para saberem, no exemplo de menores de idade, mas qualquer coisa que você falar lá vai ficar lá. Você pode ficar tranquilo. Você saiu do consultório para fora, o cara finge que nem te conhece. A psicóloga, a terapeuta, a psicóloga, vai fingir que nem te conhece, porque moralmente a gente não pode sair falando. Nem, tipo assim, no meu exemplo, eu nem posso chegar em casa e falar para quem mora comigo. Não pode. Eu não posso chegar e desabafar do meu trabalho para minha esposa ou para os meus pais, não posso, porque isso é antiético, falar da vida de outra pessoa que foi lá desabafar. Então, para quem não sabe como funciona a terapia, agora vocês estão sabendo, e eu indico demais vocês fazerem terapia, tá? Quem acha que precisa aí, quem já pensou em fazer e desistiu por tabu, façam. É isso. Façam terapia, pessoal. E desculpa se isso machucar alguém, mas não seja fraco, tá? Isso é fraqueza, você por conta de um ego, do orgulho, eu não vou fazer terapia. Fraqueza? Fraqueza é esconder os problemas. Você falar para outra pessoa não é fraqueza. Você desabafar, você chorar para outra pessoa, isso não é fraqueza. Isso aí mostra que você cansou de ser fraco e agora está sendo forte para enfrentar, e além de enfrentar, falar sobre o seu problema. Isso é ter força. Porque a fraqueza gera vergonha. Todo mundo que é fraco em alguma coisa tem vergonha. Quando você fala sobre as suas fraquezas, você não é mais fraco. Perfeito. Muito bem colocado. Façam terapia, galera. Isso é ferramenta para autoconhecimento, para conhecer os outros, se conhecer. De tudo que a gente abordou, tá? Com esse complemento, vocês já entenderam. Fazer terapia é essencial, tá? Ninguém nasce sabendo, e tudo bem, tá? Não tem como você nascer sabendo. Então, façam terapia, pessoal. E uma hora, o Bito um dia me falou isso. Uma hora, sabe a hora que você vai querer fazer terapia? Sabe uma hora que você vai buscar ajuda? Quando isso afetar, machucar alguém que você ama. Então faça terapia, tá? Busque ajuda. E é isso. Então eu acho que tá perfeito, cara. O que você acha? Eu também acho que tá perfeito. Agora o pessoal já tem uma noção de como a gente vai abordar os nossos vídeos e o porquê. Porque você já tem a visão que é da psicologia e da filosofia para entenderem da onde vem o questionamento do porquê dos nossos próximos vídeos, né? Então a gente teve que começar por essas introduções da psicologia e da filosofia para o pessoal entender o resto. Senão a gente ia ser só dois doidos falando sem dar contexto. Esses 2 vídeos vão ter o contexto de tudo. Todo o resto que vier depois, você já entende que a gente está olhando uma visão psicológica e filosófica. O que você acha? Não, perfeito. E, pessoal, se você gosta de psicologia, por favor, comenta aí. Como a gente falou também em filosofia, eu falo aqui em psicologia. Psicologia é grande, é um campo grande. Fala o que te atrai em psicologia.
O que você gosta em psicologia? E repito aqui, o que você achou que faltou nesse vídeo? Que a gente pode... Será que Introdução à Psicologia merece uma parte 2? O que Você acha faltou, que o que a gente faltou? não aprofundou, porque como é só introdução, a gente não tinha como se aprofundar em tudo. Ah, eu quero. Exatamente. O que vocês falaram do TDI? Fala mais. Falou de depressão, fala mais. Falou. A gente citou autoconhecimento que já tinha citado no outro vídeo. Eu quero mais de. Só vocês falarem aí que a gente vão dando ideia pra gente nos próximos vídeos. Porque como esse é a introdução, esse e o de filosofia foram introduções, a gente não podia se aprofundar 100%. E era só para vocês entenderem a base do canal. Daqui em diante vai começar a ter algum aprofundamento daí nos vídeos com temas mais específicos. Porque não tem como você fazer um vídeo só aprofundando a psicologia e a filosofia. É impossível. Só se fosse um vídeo de 10 horas. Porque esses daí são a base para entrar um monte de tema. Mas a psicologia e a filosofia são as palavras base. Para nós, principalmente, para esse canal, chegamos a essa conclusão, pessoal. Merecia uma introdução. É a base. É a base, não tem jeito. E os estudos, tá? Eu, igual eu falei, não vou entrar em descrição, não tem por que entrar nesse vídeo, tá? Mas, então o que eu faço? Seria melhor eu procurar um psicólogo, um psicanalista, um psicoterapeuta? Qual que é... O que é psicanálise? O que é psicoterapia? Pessoal, manda aí embaixo. O que merece urgência, que a gente traz logo, grava e já manda aqui pra vocês, tá bom? Alguma consideração final, meu caro? Eu acho que não, cara. Pra mim tá tranquilo. Quer encerrar? Então é isso. Se cuidem. Que vocês priorizem a saúde mental de vocês, tá? Eu acho que se tem algum recado é isso. E, galera, fiquem bem, se cuidem. Compartilha, curte, comenta, interage com a gente. E é isso. Falou. Valeu então, jovens, e falou!